Aleluia, Jesus querido, Pai. Senhor, aleluia, Jesus, a santa palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o verso 1, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus querido. Antes de eu ler a palavra do Senhor, meus irmãos, eu quero louvar o nome do Senhor, aleluia. Só os irmãos ficam abertos aí na Bíblia, aleluia. Se você tocou no coração, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, você tem um valor muito importante para Jesus, aleluia. Você é precioso para o Senhor, aleluia. Louvado, você é propriedade particular do Senhor, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor. E Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, a qual todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas e aos que entravam. E qual, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantando, e logo os seus pés e artelhos firmaram, saltando ele, e pôs em pé e andou. E entrou eles no templo, andando, salteando e louvando ao Senhor, louvando a Deus. Até aqui nessa noite. Grande Deus e grande Pai, aqui está, Senhor Jesus Cristo, a tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Senhor Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça nesta noite, papai querido, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para a tua santa igreja, papai. Eu só estou aqui como instrumento nas mãos do Senhor, papai querido. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo fala nos meus lábios, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aquilo que o Senhor quiser falar, meu Deus, aquilo que for da vontade do Senhor, papai. Porque a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, a adoração é para o Senhor, meu Pai. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode sentar e louvar o Senhor com palmas e glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz essa noite, meus irmãos, aleluia, Jesus, que esse homem era paralítico desde a nascença, aleluia, ele era coxo, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que a hora nona, aleluia, Jesus, a hora nona, aleluia, Jesus, ele foi no templo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pediu uma esmola, aleluia, Jesus. E Pedro e João estavam ali, aleluia, entrando no templo, quem sabe para orar, aleluia, para buscar a presença do Senhor. E na hora, aleluia, que Pedro e João viu aquele paralítico, aleluia, aquele coxo, e falou para ele, ele pediu a esmola, ele falou, aleluia, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, aleluia.
E a palavra do Senhor diz, aleluia, que aquele homem, aleluia, os artérios, aleluia, Jesus ali, começou, aleluia, Jesus a voltar ao normal, e ele saiu saltando e glorificando o nome do Senhor, aleluia, Jesus querido, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, né, meus irmãos, aleluia, Jesus, eu não sei quantas vezes que esse homem levaram ele ali no templo, aleluia, Jesus, para pedir esmola. Eu não sei se ele foi, aleluia, se ele estava nessa situação, aleluia, muito, glória a Deus, quanto tempo que ele estava, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu creio ali, aleluia, Jesus, que ele passava às vezes alguma humilhação, porque se ele era coxo, alguém tinha que levar ele ali, aleluia, no templo, aleluia, Jesus. Mas ele estava no lugar certo, ele estava no templo. Sabemos, né, meus irmãos, aleluia, que a casa do Senhor é a casa que eu recebo o milagre. Aleluia, o templo é o lugar que você sai renovado pelo Espírito Santo. O templo é o lugar, aleluia, que você sente a presença do Senhor, aleluia, mais na tua vida. Não que você não sente na tua casa, você ora, você sente, mas aqui é um lugar sagrado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus querido, ó Pai, que ele, aleluia, Jesus estava esperando, quem sabe ali, aleluia, aquela esmola, quem sabe, aleluia, as condições financeiras não eram muito, quem sabe para comprar alguma coisa, algum mantimento, alguma coisa, aleluia, mas o Senhor surpreendeu ele até mais, aleluia. Ele pensava em receber só, aleluia, ali, aquela esmola, e Pedro falou para ele, João, aleluia, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, louvado seja o nome do Senhor. Olha para você ver, meus irmãos, quando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder, aleluia. No nome de Jesus Cristo, aleluia, a enfermidade tem que sair. No nome de Jesus Cristo, o mal tem que sair. No nome de Jesus Cristo, a porta tem que abrir. No nome de Jesus Cristo, o paralítico tem que andar, o cego tem que ver, aleluia. O morto tem que ressuscitar, aleluia. Porque o nome de Jesus Cristo é sobre todos os nomes, aleluia. Que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ai, declama lá, mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao céu, aleluia, Jesus querido. É só por meio dele que você vai entrar no céu, aleluia. O caminho é estreito, apertado, mas é o caminho que conduz à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aleluia, Jesus querido. Eles não tinham, meus irmãos, prata e nem ouro, aleluia, Jesus. Eles não tinham dinheiro, aleluia. Eles não tinham, quem sabe, bem requisitivo, mas eles tinham a graça de Deus sobre a vida deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Pedro era indouto, ele não tinha, aleluia, leitura, aleluia, mas a sombra dele curava as pessoas, aleluia. Numa pregação, aleluia, quase 3.000 almas se converteram, porque, aleluia, Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, aleluia, Jesus querido, ó Pai. Aleluia, como a irmã, aleluia, falou, aleluia, ela fez o curso, aleluia, Jesus. Não é pecado, aleluia, Jesus fazer, aleluia, mas a palavra do Senhor diz, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, querido, ó Pai. Oh, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Aqueles homens tinham a graça de Deus, aleluia. Aqueles homens eram cheios do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus querido, ó Pai. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, aleluia, que é de o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome. Nosso coração não pode estar, aleluia, nas coisas deste mundo. O nosso coração não pode estar no dinheiro. O nosso coração tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós buscar Ele com sinceridade, aquilo que nós precisar, Ele vai acrescentar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Porque saber, meus irmãos, aleluia, que a nossa vida aqui é passageira. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui de passagem, aleluia, Jesus. Mas sabemos, aleluia, Jesus querido, louvado seja o nome do Senhor, que vai ter, aleluia, Jesus,
Naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Ele tinha preparado, Ele vai subir com o Senhor. E a moradia dele vai ser o céu de glória, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que esse homem, ele foi curado na mesma hora, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele foi curado na mesma hora, meu irmão, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. Porque sabemos, né, meus irmãos, aleluia, Jesus, que quando Deus, aleluia, tem um plano, louvado seja o nome do Senhor, para fazer, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nada pode impedir, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse homem, aleluia, ele veio paralítico e saiu, aleluia, curado, aleluia. Ele recebeu a cura, ele recebeu mais daquilo a qual, aleluia, ele precisava, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor faz na nossa vida, Ele faz por completo, aleluia. Ele entrega, aleluia, aquilo, aleluia, que nós precisamos e algo mais, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Mas o importante é nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer, aleluia, a obra dEle, aleluia, com amor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus querido, Pai. O importante é nós, aleluia, Jesus, usar, aleluia, a ferramenta a qual Ele colocou nas nossas mãos, aleluia. Porque cada um Ele entregou uma ferramenta, cada um Ele entregou um dom, louvado seja o nome do Senhor. E através dos nossos dons nós vamos ajudar vidas. Como Pedro e João, aleluia, através, aleluia, dos dons que Deus tinha na vida dele, esse homem foi curado, aleluia. Ele recebeu a cura, ele recebeu o milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que nós também, aleluia, alcance vidas através da ferramenta que Ele colocou nas nossas mãos. Ele quer que nós, aleluia, profetize, Ele quer que nós ora para as pessoas e Deus, para Deus curar, para que o nome dEle venha a ser glorificado, aleluia. Não, aleluia, como a irmã falou, aleluia, colocar, quem sabe, a soberba, pensando, aleluia, que nós pode alguma coisa, não, é a presença de Deus, aleluia. É Deus, aleluia, que usa nós pela misericórdia dEle, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, ó Pai. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor resiste ao soberbo e dá graças aos humildes, aleluia.